Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita no nosso programa de sábado, disco da semana, Unknown Pleasures, do Joy Division. E ano passado, não, semana passada, a gente fez o programa sobre The Verve, que é uma banda que tem 4 discos e um EP. Quer dizer, o programa ficou curto, né? Ele ficou com um pouco mais de meia hora ali. E a gente teve que dar aquela rebolada aqui para achar coisa para falar. Uhum. Então mudamos o assunto do programa. Falamos, não, vamos falar de Britpop, então, para introduzir o The Verve, porque não tinha muita coisa. Mas hoje é Joy Division, uma banda com uma discografia muito mais curta, são 2 discos só, mas com uma importância muito maior, tudo melhor. Joy Division é uma das minhas bandas favoritas assim, da existência. Joy Division só perde para Smiths em termos de preferência aqui na minha vida, porque Smiths tem muito mais música. Uhum. Então tem muito mais coisa para eu gostar. Joy Division acaba sendo pouco, né? Bom, vamos começar aqui do jeito tradicional, mas assim, o jeito tradicional seria primeiro você que está nos ouvindo aí se inscrever no canal, curtir o vídeo já, porque, né, vai ficar bom, eu sei que vai ficar bom, e dar uma passeada aqui pelos outros vídeos que a gente tem, né, tem os nossos vídeos de cinema, 3 vídeos por semana, os nossos vídeos de música que saem todo sábado. Já fica aqui um pouco, terminando de ouvir esse programa, fica mais um pouco aqui com a gente, compartilha com seus amigos, aquela parada toda que você já sabe. Mas enfim, como é que você conheceu o Joy Division, meu querido amigo Lucão? Cara, eu conheci Joy Division. Vamos ao clichê, mas hoje dessa vez não é. Eu ia falar, nossa, eu conheci por causa da MTV. Não foi exatamente por causa da MTV. Até porque, né, considerando que a MTV chegou no Brasil na década de 90 e o Ian Curtis morreu em 1980, então seria um pouco esquisito, né? Nossa, a banda tava lá toda semana na MTV, tocando altos clipes. É, eu lembro que tinha algumas propagandas da MTV que faziam umas piadinhas. E numa dessas tinha uma banda tocando. Eu falei assim, nossa, quem é essa banda tocando? É o Joy Division? Não é o Joy Division, porque o Ian Curtis morreu lá em 1980. Foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome Joy Division. A banda em questão que tava falando, eu não faço a menor ideia de quem seja. Que E coisa. e aí não fui procurar também na época. E só fui procurar já mais velho por causa do disco Unknown Pleasures, por causa da capa. Que eu ouvi falar que era o som de uma estrela captada. E eu fiquei super interessado em saber o que era a banda, Não, ouvi... não é o som de uma estrela. Até porque as estrelas não emitem sons, né? Aquilo é um mapa de ondas eletromagnéticas emitidas por um pulsar, Certo. que é uma estrela que morreu, basicamente. Então, aquilo são ondas eletromagnéticas. E toda vez as pessoas perguntam, o que é isso? São montanhas? Aham, é sim. É montanha pra caramba. Nossa, é a cordilheira, né? As pessoas pensam que é tipo eletrocardiograma, né? Tipo vários um em cima do outro, assim. Saquei. Mas não, é um mapa de ondas eletromagnéticas emitidos por uma estrela. Som é um pouco difícil, né? Porque captar o som no espaço é bem complicado. É verdade. E aí eu ouvi na época, isso tem já uns 10 anos. Eu demorei muito pra procurar, só que na época não me agradou tanto, então eu não ouvi mais. Esse foi o meu primeiro contato com o Joy Division até pouco tempo, agora pouco tempo atrás, que a gente sempre conversando muito, e aí você fez a tatuagem da capa do Unknown Pleasures, e eu fui procurar, e aí eu passei a gostar mais, porque eu era muito ligado no negócio assim, eu não gostava muito da voz do Ian Curtis, porque pra mim... Blasfêmia! Blasfêmia! Mas assim, eu falava, nossa, mas esse cara canta de um jeito estranho, porque ele não é muito afinado, ele não é muito técnico. E aí eu falei... Não. O Ian Curtis, ele não é um grande cantor, no sentido de cara afinado pra caralho e tal, mas ele é um grande vocalista. Sim. Entende a diferença? Entendo. Tipo, ele estando na frente da banda, ele faz mais do que necessário. A figura dele fez o Joy Division se tornar uma banda tão importante. Mas é o cara que nunca estudou técnica, até porque o berço do Joy Division é o punk rock. E os cantores de punk não estavam preocupados em saber cantar, né? Só que ele também não era um cantor de punk. O Ian Curtis é único. Na história da música, o Ian Curtis é único. Nossa. Essa tatuagem do Unknown Pleasures que eu tenho, ela... Quando que eu fiz, velho? 16, acho? 16, eu acho. Ou 15 ou 16. Acho que foi 16. Uhum. Então faz um tempinho considerável.
Porque eu lembro que quando você fez, eu fiquei tipo, cara, que da hora que você fez a tatuagem. Porque eu sei o quanto o Joy Division é importante pra você. E agora eu que te pergunto, Geraldo, como você conheceu o Joy Division? Renato Russo, né, cara? Porque quando eu conheci Legião Urbana, eu assumi muito da postura do Renato Russo diante das coisas para minha própria vida. O Renato Russo era aquele cara que buscava informação sobre tudo. Eu acho que. Acho não, né? É certeza. Que muito dessa minha curiosidade sobre as coisas e buscar informação sobre as bandas e querer saber de tudo vem do fato de meu primeiro grande ídolo musical ter sido o Renato Russo, que era um cara que era cheio de informação e sabia tudo que não sei o quê. E aí eu queria saber também. Né? E quando eu comecei a ler mais sobre Legião e tal, sempre era constante isso em tudo quanto é lugar. Falava que duas das grandes influências da Legião, e principalmente do Renato Russo, eram Joy Division e Smiths. Se vocês procurarem aí um vídeo do Renato Russo dançando, vocês vão achar muito estranho. E eu lembro que em 1994 a Legião estava ali na turnê do Descobrindo o Brasil, né, que é o disco deles ali de 93. E eu vi o famoso show do Metropolitan, que é o que anos depois veio virar aquele CD, Como é que se diz Eu Te Amo, que o povo chama de Plateia Livre, mas não é o nome do disco, é Como é que se diz Eu Te Amo. De repente, eu era moleque, né, cara, 14 anos ali, e de repente a Natus começa a dançar, e ele dança de um jeito muito estranho, mexendo os braços muito rápido, como se ele estivesse tendo um ciricutico no palco. E eu achei aquilo um negócio surreal. Tipo, o que o cara tava fazendo? Eu assisti esse show, passou na Band, velho, na época, mole. E aí, lendo entrevista com ele, eu comecei a comprar os livros que falavam da Legião e tudo mais. E comparou-se em algum momento ali o jeito dele dançar com o jeito do Ian Curtis. Ele mesmo falava isso. Né? Tinha gente que falava que ele dançava meio parecido com o Morrissey, mas eu não. Existe uma semelhança muito menor entre o Renato Russo e o Morrissey do que entre o Renato Russo e o Ian Curtis, né? Aí eu falei, velho, eu preciso ouvir. Só que aquela coisa que eu falo em 70% dos nossos programas, né? Era década de 90, era difícil, não existia internet, não tinha como você entrar no YouTube e ver um vídeo dos caras, né? No máximo, quando comprava uma revista, vinha uma fotinha ali da banda e só. Aí, um dia, fui eu na loja de CDs e comprei uma coletânea do Joy Division. É muito engraçado, cara, porque o Joy Division tem basicamente um EP e 2 álbuns. É isso que eles têm. Então, em 78 eles lançam o An Ideal for Living, que é o EP deles. Depois eles têm mais 2 EPs que saem depois, 86 e 87, que são as Peel Sessions no programa do John Peel, que eles... Todas as bandas inglesas importantes tocaram nesse programa. Então saiu muito depois, mas o An Ideal for Living é o primeiro EP deles, o primeiro lançamento deles. E aí depois, em 79, eles lançam Unknown Pleasures e em 80, inclusive, ele saiu depois da morte do Ian Curtis, né? O Closer. Mas é só isso que eles têm. Mas mesmo assim, cara, eles têm muita coletânea. Sabe? Nossa, é coletânea até não poder mais. E aí eu comprei essa aqui, que é de 95, chama Permanent. E tem o que aqui, velho? Tem 16 faixas, 15 músicas, porque tem 2 versões de Love Will Tear Us Apart, que curiosamente é a música mais conhecida do Joy Division. Se a pessoa não conhece nada, nem ouviu falar de Joy Division, pode ser que ela tenha ouvido Love Will Tear Us Apart em algum lugar. E essa música, ela não é necessariamente de um disco, né? Ela acabou saindo depois em algumas edições do Closer, mas ela oficialmente era um single. Aqui tem Transmission, que só foi single também. E eu ouvi isso aqui, e você falou, né, que a primeira vez que você ouviu Joy Division, você não gostou da voz do Ian Curtis. Quando eu ouvi pela primeira vez, e aqui eu nunca tinha ouvido Love Will Tear Us, eu nunca tinha ouvido Joy Division. Eu ouvi nesse CD primeiro. Eu pensei, mano, isso é maravilhoso, porque é completamente diferente de qualquer coisa. Cara, eu lembro da sensação. Isso é completamente diferente de qualquer
coisa Sim. que eu tenha ouvido até esse momento da minha existência. E quando eu comprei isso aqui, eu tinha acabado de sair, porque é de 95, eu não lembro se eu comprei em 95 mesmo ou no começo em 96. Então eu falei, velho, o que é isso que eu tô ouvindo? E aí nesse momento, o Joy Division entrou na minha vida pra não sair mais. Pra sempre, né? Pra sempre. Eu tenho certeza. O Joy Division é uma banda que eu não vou deixar de ouvir. Nunca. Não tem mais como, sabe? São 20 e tantos anos ouvindo a banda e gostando igual, sabe? É bacana porque eu consegui. Eu ia atrás de coletâneas deles, né, cara? Então eu comprei essa, depois eu comprei uma coletânea tripla, cara, que é linda, é linda. Que faz até uma homenagem aqui à capa do Closer. E são. É assim, é um CD ao vivo, nas sessões do programa do rádio do Martin Hannett. Aí o segundo CD é o Peter Hook, que é o baixista do Joy Division, tocando. Chama Unknown Pleasures Live in Australia. Mas tem muito mais músicas, são 16 músicas, né? Ao contrário das 10 só do Unknown Pleasures. Inclusive ele toca Leaders of Man, que estava no EP, né? E aí o CD 3 chama The Roots and the Manchester Scene, que não são músicas do Joy Division, mas são músicas da galera que de alguma maneira influenciou o Joy Division e que compunham a cena de Manchester. Então tem aqui, ó, Buzzcocks, por exemplo, tem The Fall, tem Velvet Underground, que é uma banda americana, mas que influencia o Joy Division também. Tem Sex Pistols. Cara, tem uma história que é a seguinte. Os Sex Pistols fizeram um show que foi eles ainda não eram tão conhecidos e foi um show que estava meio vazio. Mas dizem que todo mundo que estava nesse show formou uma banda depois. Eu já ouvi essa história. Acho que você me contou essa história. Provavelmente. E uma pessoa que estava nesse show era quem? Ian Curtis. O Ian Curtis. Cara, ó, umas recomendações, né? Você quer conhecer Joy Division? Tem o filme Control, filme fantástico. Ele é todo filmado em preto e branco. O diretor dele é o Anton Corbijn, que é um dos maiores fotógrafos da história do rock. Ele fotografou realmente muita gente. E aí ele resolveu fazer esse filme, cara, esteticamente. O filme é maravilhoso, maravilhoso. O protagonista do filme é o Sam Riley, que ficou a lata do Ian Curtis, velho. O negócio foi, cara, não é possível. Conseguiram arrumar um maluco que realmente conseguiu representar o Ian Curtis em vários aspectos, né? Tanto na aparência quanto na postura de palco e tudo aquilo que o Ian Curtis era. Então, recomendo fortemente esse filme e recomendo também 2 livros. Um deles é o Touching from a Distance, que foi escrito pela Deborah Curtis, que aqui no Brasil as edições bem antigas saíram como Carícias Distantes, mas depois saiu como Tocando à Distância, mas na capa, assim, em destaque, tá Ian Curtis, Joy Division. E é engraçado, porque as 2 biografias que eu tenho de Joy Division, a capa é preto e branco também, parece que tem esse climão, né? E a outra chama justamente Unknown Pleasures, e foi escrita pelo Peter Hook, né? O baixista, e tem prefácio do Edgar Scandurra, do Ira. E aí, só para terminar, eu tenho também uma coletânea aqui, que é a coletânea mais importante, assim, do Joy Division, que é a Substance, que tem as músicas também do comecinho, que estão ali no primeiro EP deles, né? O Joy Division talvez seja a banda, assim, alternativa, por assim dizer, mais influente da história. Todo mundo que ouviu Joy Division, acho que principalmente quem ouviu na época, sente o impacto. Sabe, se você gosta de rock, você sente o impacto. E eles ajudaram a definir muita coisa, né? Porque eles começam em 76. Então eles começam na onda do punk. Certo. Porém, tem algumas músicas, eu não sei se você sentiu isso nesse disco, mas tem algumas músicas que têm uma influência punk muito evidente. Sim. Né? Mas eles se afastam disso muito rapidamente e podemos considerar que eles são os fundadores daquela coisa que se convencionou chamar pós-punk. Então,
Smiths, que vem depois, Cure, que vem depois, as bandas inglesas todas que vão fazer parte desse momento acabam sendo meio que filhotes ali do Joy Division. E o Joy Division é a primeira banda que acaba tendo, tipo, depois, né? Acaba sendo apontada ali como gótica, embora no visual Aham. eles não o fossem, né? Mas o estilão ali, essa voz cavernosa do Ian Curtis, né? E, cara, basicamente o que que era? Um bando de moleque pobre, vivendo numa cidade zoada. Manchester é aquela cidade industrial, e a Inglaterra não estava passando por um bom momento ali Década no de fim da 70. década de 70. Inclusive, por causa disso é que vai surgir o movimento punk. Talvez alguém possa discordar aqui e falar, mas as primeiras bandas punk surgiram nos Estados Unidos, que não sei o quê. Mas a cara do É movimento inglês. é inglesa, cara. Mas Sex Pistols foram uma boy band, na verdade, né? É, mas a questão do que era a Inglaterra naquele momento é muito emblemática, né, para o surgimento do punk rock. Mas, junto com isso, você tem o quê? A influência do Velvet Underground, a influência do Doors. Cara, Doors Uhum. foi uma das primeiras bandas a evidenciar a relação entre rock e poesia. O Velvet Underground já tinha a influência de quem? Do David Bowie. David Bowie influenciou todo mundo ali na Inglaterra também a partir de determinado momento, que era aquela coisa meio glam, aquela coisa meio andrógena, né? Um tipo de visual que o Ian Curtis assumiu meio para a vida dele em determinado momento também. Você tinha ali Sex Pistols surgindo, você tinha estúdios surgindo, né? Eles estavam ouvindo aquilo. E o Ian Curtis era um sujeito que gostava muito de música. Era meio que o que salvava a vida do cara naquela realidade opressora da Inglaterra. Né? Você é jovem, mas você precisa trabalhar para sobreviver, que não sei o quê. E aí ele acaba conhecendo os três caras, né? O Peter Hook, que era o baixista, o Bernard Sumner, que era o guitarrista, e o Stephen Morris, que era o baterista. E aí eles formam essa banda, cara, que você pensa, mano, que jeito que pode? Tá? Como que foi formado esse negócio? Né? Como é que os caras toparam fazer esse tipo de som? Porque eles foram no show dos Sex Pistols e saíram de lá decididos a formar uma Formar a banda banda. punk. Só que eles deixam de ser punks muito rápido. E o som deles evolui de uma maneira muito, muito clara. Né? Tipo, eles não são uma banda qualquer. Nessa época, o Ian Curtis estava com. Ele estava com o quê? Ele estava com 19 anos, acho que é isso. E ele já estava casado com a Débora. Casou novinho, né? Casou. Ele. É um negócio muito louco, porque você pensa, o cara era novo, ele se casou, mas aquela vida dele tá casado, de ter que trabalhar, porque. E, tipo, os empregos na Inglaterra eram mal Uhum. remunerados, né? E querer tocar e tudo mais, aquilo sempre foi muito incômodo pra ele. E aí, eles montaram a banda. A Deborah Curtis, inclusive, estava nesse show do Sex Pistols junto com ele. E o nome da banda era Warsaw, que é Varsóvia, né, que é a capital da Polônia. Aham. Né? E esse título eles tiraram da onde? De uma música do David Bowie, que chamava Warsaw, ou Varsava, eu não sei como é que pronuncia, né? Que é de um disco da frase, não, um disco da fase alemã do David Bowie. Só que aí, eles até gravaram uma demo, tudo, mas tinha uma banda chamada Warsaw Pact, que era uma banda punk inglesa Uhum. também, né? Se não me engano, é de Londres. E aí os caras falaram, pô, saco, fudeu, né? Outra banda aí com nome parecido, vamos mudar. E o nome da banda é extremamente irônico. Sim. Extremamente irônico, Divisão da né? Alegria, né? Hã? Traduzindo Divisão da Alegria, Divisão da. Mas você sabe da onde foi esse nome? Não. Eu acho. A ironia que eu tava falando é que eu acho que, assim, o nome é Divisão da Alegria, mas as músicas são completamente mórbidas. Então, tipo, não casa você pensar em Divisão da Alegria e quando você vai ouvir é um negócio que te deixa triste. Mas você não sabe metade da história.
Não vamos confundir as coisas aqui, né? Vou adiantar aqui o que eu vou falar, porque tem uma peça de teatro do Henrik Ibsen chamada Casa de Bonecas. Uhum. Não é sobre esse livro que eu vou falar, não é sobre essa peça. É sobre um romance mesmo chamado A Casa de Bonecas, que foi escrito por um escritor chamado Yehiel Den-Nur, que era judeu. O Ian Curtis leu esse livro e ele descobriu que nos campos de concentração nazistas existia uma área onde eles levavam as prisioneiras judias para serem oferecidas para os soldados nazistas. E os nazistas chamavam esse lugar onde levavam as judias para eles basicamente violentarem de divisão da alegria. Meu Deus, que coisa horrível! É isso. Nossa, eu achava a banda triste, mas agora eu fiquei muito mais triste. Eu Tipo, fiquei muito mais triste. cara, que coisa horrorosa. Eu realmente não sabia do que era isso. É isso. Nossa, tô... Então por isso que eu tô falando, é a ironia do título, porque ele tá, a partir do nome da banda, ele já tá fazendo uma denúncia feroz à própria humanidade, sabe? Então irônico, porque é óbvio que ele não criou o nome da banda Aham. como um elogio ao nazismo, pelo amor de Deus, não é isso, né? Você leu meia linha sobre o Ian Curtis, você já sabe que não é isso. Mas é muito pesado, Muito pesado. sabe? E é típico de bandas punk, né? Bandas É. punk que tem esse tipo de nome aí. Mas é isso, cara. E ficou espantado? Muito? Ficou chocado? Nossa, a minha visão da banda se expandiu ainda mais, porque eu falei, cara, quando eu peguei pra ouvir de fato o Unknown Pleasures, eu fiquei, meu, isso aqui é muito triste. E eu não entendia esse motivo dessa tristeza. E com o nome, não casava na minha cabeça. Eu falava, pô, os caras é divisão da alegria, mas todas as músicas são tristona, por quê? Agora o meu entendimento mudou. Então, tem toda essa questão do que era a Inglaterra, do que era a vida do Ian Curtis, né? Eles assumem essa postura irônica típica dos punks até no primeiro EP deles. Uhum. Porque na capa do An Ideal for Living tem uma foto, um desenho, não lembro direito, de um jovem da juventude hitlerista. E houve mesmo essa questão dos punks assumirem essa coisa para criticar o nazismo, né? A gente não está falando de skinhead, não está falando de neonazismo, não está falando nada disso, mas está falando da crítica, né? E isso atrapalhou muito, né? A aceitação das bandas, né? Não só do Joy Division, mas como de boa parte das bandas ali. E, cara, o An Ideal for Living, ele tem umas músicas muito boas. Tem umas músicas realmente muito boas. Leaders of Men, ela já nasceu clássica, sabe? É uma música ainda muito crua. Se você ouvir esse EP, você vai perceber que não é ainda o Joy Division que a gente conhece. Uhum. O jeito do Ian Curtis cantar ainda é diferente, né? O próprio instrumental é diferente. Eles não usavam muita coisa de programação, muita coisa eletrônica, como eles viriam a usar depois. Essa coisa de usar programação faz o Joy Division influenciar também as bandas New Wave. Aham. Cara, é impressionante. Se a gente for ficar falando aqui do que o Joy Division influenciou, É muita coisa. sim, é impressionante. É impressionante. Por isso que eu falei que dessa leva aí o Joy Division talvez seja a banda mais influente de todas. E aí lançaram algumas músicas, né? Teve uns singles lançados e tudo mais. E no ano ali de 1978, se não me engano, o Ian Curtis teve mais um revés na vida dele. Ele teve o seu primeiro ataque epilético. E ele não fala imediatamente para os caras da banda que ele é epilético e tal, né? Uhum. Aí, rapaz, ele fazia aquela dança dele, toda espevitada no palco, mexendo os braços aqui, não sei o quê. E um dia, fazendo um show num clube lá na Inglaterra, Deu uma crise. ele deu uma crise, caiu no chão e continuou estrebuchando no chão. E a banda continuou tocando. Porque achou que era de propósito. Aham. Não sabiam. E aí, de repente, pensou, o maluco não volta, velho. Aí pararam aí que perceberam que ele estava tendo um ataque epilético no palco. Isso não foi a única vez, né? Isso realmente continuou acontecendo. Mas isso acabou contribuindo
para a formação dessa persona do Ian Curtis. E aí tá bom, né, cara? Aí eles gravam o primeiro disco, que a gente vai falar já já, faixa a faixa. Pô, semana passada a gente reclamou pra caramba que o CD tinha 16 faixas. Esse aí, ele é na medida certa, cara. São 10 músicas, sabe? Você fica com gostinho de quero mais no fim? Eu fico, pelo menos. Sempre. Mas é o disco que eu acho ele todo perfeito. Eu acho ele foda. E aí, tá bom. O Joy Division foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A galera tava todo mundo falando deles. E aí eles começaram a sair em turnê. Aí o Ian Curtis, pra resumir a história, ele arrumou uma amante e ele tinha acabado de ter um filho. A filha nasceu. Era muito louco, cara, porque ele manteve um romance com essa jornalista belga durante bastante tempo. E ele se sentia culpado por isso, mas ao mesmo tempo ele não largava. Aí a mulher dele descobriu. Aí ele falou que tinha acabado, aí continuou, aí a mulher dele largou dele. E tinha toda a questão da filha dele, cara, que ele tinha medo de segurar a filha dele. Por causa do lance da epilepsia. Ele tinha medo de segurar e ter um ataque com a criança no braço. Aí, putz, então criou-se um distanciamento muito grande entre ele e o bebê, tá ligado? E aí continuou essa vida, e questão de drogas e tudo mais. E era muito louco, porque o Ian Curtis, ele não era uma pessoa que regulava muito bem, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele era um aço do rock, que não sei o quê, lá no começo ele cobrava muito da mulher dele e queria meio que controlar a vida dela, num comportamento bastante machista também. Então, o Ian Curtis é um artista admirável, mas não necessariamente ele era uma pessoa admirável. Saquei. Sabe? Mas também com muito problema psicológico, e ainda tinha epilepsia e tinha tudo. Ele, acho que desperta esse fascínio, porque é uma das personalidades mais complexas da história do rock, assim. Soma-se a isso a morte prematura dele. O Joy Division estava crescendo, e aí eles gravaram o Closer. O disco não tinha saído ainda, e eles estavam prestes a fazer a primeira turnê deles nos Estados Unidos. E, cara, pelo tamanho que o Joy Division tinha alcançado na Inglaterra... Ia ser uma turnê gigantesca, assim. Não, turnê gigantesca não. Tipo, ia alavancar ainda mais a carreira deles. Ia alavancar a carreira deles em nível mundial. Fazendo a turnê nos Estados Unidos, porque assim, cara, toda banda inglesa almejava tocar nos Estados Unidos. Porque às vezes a banda fazia muito sucesso na Inglaterra, mas enquanto não ia para os Estados Unidos, a carreira não se expandia. E eles iam para lá e indo para os Estados Unidos acabavam sendo conhecidos ali no resto do mundo também. E o Ian Curtis, ele foi meio que tomado ali por um acesso de pânico antes de ir para os Estados Unidos. E aí ele foi para casa dele, né, que a Débora estava lá com a criança e tal. E parece que ele tentou, isso é o que a Débora conta, né, ali ele tentou uma aproximação ali, tentou retomar o casamento, pedir desculpa, aquela coisa toda. E aí ela falou que, não ia rolar, né? Tava difícil e tudo. E aí ela saiu e foi para casa dos pais dela. E ele ficou lá. E aí o que se conta é que tinha um resto de uísque lá, ele tomou. Tava passando o filme Strozek na televisão. Ele assistiu o filme, parece, porque era o que estava passando, eles não estavam ligados. E encontraram o disco The Idiot, do Iggy Pop, na vitrola. E ele enforcado. Então ele se mata com 23 anos de idade. Muito novo. Uma das mortes mais prematuras, porque todo mundo fala do tal do Clube dos 27, ele não chegou nem lá. Sabe? E é muito louco você pensar que tudo isso que a gente comentou aqui até agora aconteceu com uma pessoa de 23 anos só. Morreu com 23 anos apenas e deixou 2 discos perfeitos, né? O Closer. Eu não sei, eu tenho dificuldade de pensar assim qual que é melhor, mas tem muita gente que considera o Closer melhor do que o Unknown Pleasures, embora aquela capa do Unknown Pleasures seja tão emblemática, né? Emblemática. Mas é um negócio impressionante. O que o Joy Division representa para a música é um troço que é difícil comparar. É muito difícil comparar, cara. Mas, enfim, acho que é isso. Se não tivermos mais nenhum tema para debater aqui, podemos ir para o disco, que começa com Disorder. Cara, Disorder é uma música que
parece que ela tá no lugar certo pra fazer a ponte entre o que o Joy Division era no An Ideal for Living para o que o Joy Division se torna agora no Unknown Pleasures, né? Uma coisa que a gente não pode negar é que a base do Joy Division é o baixo do Peter Hook. Sim. Né? Tanto que eu esqueci de comentar, é tanta coisa pra falar que eu esqueço. Quando o Ian Curtis morre, eles pensam, mano, não tem a menor condição da gente continuar com o Joy Division. Certo. É impossível continuar sem ele. E aí, eles convidam a Gillian Gilbert para tocar. Ela toca principalmente sintetizadores com eles, mas toca guitarra também. O Bernard Sumner assume os vocais. E aí surge uma das maiores bandas dos anos 80, que é o New Order, que eu amo também, velho. Eu amo. É claro que New Order não tem, na minha vida, por tudo que eu falei aqui agora, a mesma importância que o Joy Division. Mas eu amo. Nossa, eu tenho 3 discos do New Order aqui. É pouco, né? Mas são discos que eu penso, velho, Power, Corruption and Lies é um disco que eu penso, é um dos melhores discos de música eletrônica já feitos e definiu muito do que seria o synth pop, do que seria a própria música eletrônica dos anos 90 depois, sabe? É uma banda que, sob outros aspectos, é extremamente influente também, né? E aí, nessa coisa melódica, o Peter Hook acaba tomando a frente porque o baixo dele domina. Né? Apesar de serem 4 membros, tanto no Joy Division quanto no New Order, o Bernard Sumner e o Peter Hook são os caras que comandam a questão musical, né? A questão melódica. É interessante porque aqui o baixo parece que conversa muito mais com a guitarra do que com a bateria, né? Isso eu acho extremamente interessante. Mas eu acho o Stephen Morris um baterista também competentíssimo. Eu acho que ele faz exatamente o que tem que fazer. É impressionante como as coisas conversam, cara. Tanto no Joy Division quanto no New Order. E, cara, eu acho um começo tão bom. Mas tão bom. É um começo muito potente, né, cara? Sim. Pô, ela já é uma música que ela te dá um impacto inicial. Pô, a melodia é muito dançante. Pra quem tava acostumado com punk rock, sabe? Ele não perde quem tava acostumado com punk rock. Tanto que esse final é muito punk. O jeito dele cantar, inclusive, é muito punk. Mas é uma música que ela é dançante, potente. E a melodia dela, às vezes, ela me confunde um pouco, porque ela tem um momento em que ela muda. E como o baixo que tá mandando, parece que você se perde um pouco no compasso que você tá contando na sua cabeça, mas depois você se encontra de novo. Sim, cara, mas o que eu falei? Essa música ela faz a ponte entre o que era o Joy Division e o que tá se tornando o Joy Division. E aí a segunda música já é Day of the Lords, velho. Essa é a minha música favorita do Joy Division. Da vida. Do Joy Division, da obra inteira do Joy Division. Essa é a minha música favorita. Eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu senti que o Joy Division tinha me pegado, assim, pra sempre. Porque, ó, eu ouvi na coletânea aqui. A coletânea começa com Love Tears Apart, depois vem Transmission, né, que também foi single. Essa música, ela poderia ter entrado nesse disco, mas não entrou. Aí depois vem as músicas do Unknown Pleasures. Aí tem She's Lost Control, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Shadow Play, também, vamos falar um pouco mais pra frente ainda. E aí a quinta música é Day of the Lords. Então, eu já tava no climão, porque o começo dessa coletânea é muito absurdo. São 5 músicas fodas seguidas, sabe? Mas a hora que chegou no Day of the Lords, cara, que é uma música um pouquinho mais longa, e que o vocal do Ian Curtis, esse sim tá cavernoso. Tá. Muito grave, cara. Muito. Parece que ele tá cantando até com a boca mais fechada do que pode, pra voz ficar ainda mais grave. E essa afinação da guitarra. Cara, é uma composição muito foda. E... O Ian Curtis era um
Ele é um dos maiores letristas da história do rock and roll. Aham. Sabe, o Ian Curtis é um poeta mesmo e tudo que ele escreve é muito dolorido, sabe? E essa música, velho, ela me passa uma sensação de desespero tão grande que é aquela coisa que eu fico, mano, isso é arte, tá ligado? É conseguir realmente pensar num sentimento, pensar numa sensação, transformar aquilo em música. E aí, de repente, o Ian Curtis escrevia a letra e os caras conseguiam fazer a melodia que realmente desse o clima para aquilo. E eu penso, mano, o cara traduziu o sentimento, a gente consegue entender tudo aquilo perfeitamente. E eu gosto muito de pensar que talvez estejamos sentindo a mesma coisa que ele quando escreveu, sabe? Saquei. É desesperador. Você falando nisso, eu penso assim, geralmente, obviamente que não é regra, mas geralmente a letra é escrita antes da melodia. Não. Ah, eu achava que sim. Então Não. eu tô falando... A maioria das bandas faz o Então eu contrário. tô falando merda. Quando eu tinha banda, eu fazia isso porque eu já escrevia com a melodia na minha cabeça e passava pros caras. Aham. Mas se você for verificar, a maioria das bandas compõe ao contrário. A letra é encaixada na melodia. Faz sentido. Mas assim, pensando dessa forma, parece assim... Imaginando como poderia ser o Ian Curtis escrevendo a letra, ele mostrando a letra pro restante da banda, Aham. e eles conseguirem entender o que o cara tá falando pra compor uma melodia em cima, e tudo casa muito, é tudo muito Sim. único. O Ian Curtis mostrando a letra é algo assim, tipo... Ó, É meio que desse jeito, né? Ah, cara, Porque- essa música me machuca, mas de um jeito tão gostoso. esse final dele, ele tá se esguelando, né, cara? Dá pra você sentir o esforço dele cantando. Cara, isso aqui é muita a desgraça, né, mano? É o tipo de coisa que você pensa qual foi a sensação das pessoas que viram o Joy Division ao vivo, Mano, sabe? devia ser um negócio muito foda. Porque eu vi o Peter Hook tocando Joy Division. Eu vi New Order ao vivo, né? Aham. Eu vi New Order ao vivo e eu vi eles tocando Joy Division. E o Bernard Sumner canta muito bem, né, e tudo. Mas não tem como, né? Não é a mesma coisa. Eu fiquei tão feliz, velho, quando eu fui no show do New Order e eles tocaram Joy Division. Porque eu penso... Eu fiquei com medo. Pô, vai que os caras não gostam de tocar, sei lá. Eles valorizam muito o legado deles, mas vai que o show deles não tem essa pegada, não dá pra tocar, mas tocaram, rapaz. Tocaram e foi bonito, viu? Foi muito bonito. Eu não sei se você reparou, mas o espaço entre uma faixa e outra nesse disco é maior do que o normal. Sim, O espaço de silêncio. reparei. Né? Tudo bem que são poucas músicas e tudo mais, mas o espaço de silêncio é maior. Eu tava pensando, falei, cara, os caras parece que querem realmente dar esse clima soturno pro negócio. Então eles jogam o silêncio também. O silêncio também faz parte do disco, né? Nessa música, que é a Candidate, a bateria, pra mim, é uma das melhores. Né? Essa aqui tem a mesma guitarra ali da anterior, né? É o mesmo timbre ali que ele tá usando, o mesmo efeito. Mas a bateria aqui, pra mim, é uma das melhores do disco todo, se não a melhor, cara. Eu acho que o Stephen Morris ele se apropriou muito da música, sabe? O jeito que ele toca ali, pra mim, ficou... Embora seja uma das músicas menos marcantes do disco. É que, cara, eu vou falar um negócio. Pra mim, ia ser meio óbvio que essa música ia ser um pouco menos marcante, porque ela vem logo depois da minha favorita. Eu ainda tô me recuperando, né? E essa aqui, ela é mais... Ela é soturna também, só que menos grave do que a outra, né? E então acho que é o tempo ali pra eu, sei lá, aprender a respirar de novo, porque deu uma desaprendida. Mexe só tanto com a sua cabeça que você precisa de um tempo pra se recuperar, né? Não, por isso que é bom esse disco ser curto. Sim. Imagina se fosse um disco com mais músicas, você é louco, é muito sofrimento. Joy Division é... Tipo, apesar de que a gente ouve muita coletânea,
Porque, ó, o Permanent tem 16 faixas, o outro aqui, o Substance, tem 17. É bastante Então coisa. eles fazem umas coletâneas meio robusta, né? Ah, cara, saiu coisa do Joy Division, tá capitalizando, a galera compra até hoje, né? Depois a quarta música se chama Insight. E ela começa com um fade, né? É. Ela vai ali devagarzinho, crescendo. E o Joy Division parece música de suspense. E os efeitos que eles colocam, esses barulhinhos, essas coisas aqui, dão um climão muito louco e meio que antecipam o que eles usariam no New Order depois, né? Mas é uma música que eu gosto, de cuja melodia eu gosto muito também. Eu acho que o Joy Division tem essa coisa de realmente envolver, mas eu acho que é muito necessário sempre prestar atenção nas letras, né? Uma coisa que eu gosto dessa música aqui é o jeito que o Ian Curtis canta. É um pouquinho diferente, um pouco mais suave. Menos agressivo, né? Porque apesar de tudo, cara, ele sabe variar. Cara. Dentro dessa linha vocal dele, ele sabe variar. O lance é que, assim, ele precisa conseguir transmitir o sentimento através do que ele tá cantando. A música pode ser triste o quanto for, mas às vezes essa tristeza ela vem de uma forma mais agressiva, às vezes ela vem de uma forma mais sutil. Aqui é um exemplo dele sendo sutil, só que completamente triste. Como é o resto do disco. Esse I Remember é o momento que a gente percebe. O Ian Curtis ele não tem tanto controle sobre a técnica vocal, né? Isso dá pra gente reparar, mas também foda-se. Sabe? Então. É tanto sentimento envolvido que tô gostando, tô achando o máximo cara, sempre. eu falo isso porque é meio trouxice da minha parte há 10 anos atrás não ter gostado tanto de Joy Division por causa do Ian Curtis, não gostado tanto da voz do jeito que ele canta. Porque naquele momento eu estava muito mais preocupado com técnica e com o jeito que as coisas deviam ser. Eu falava assim, é um pensamento até quase elitista de como a música deve ser. Quando, na verdade, a música é sentimento, cara. É basicamente você se identificar com aquilo. Então, depois disso, quando eu fui ouvir de fato e eu senti essa tristeza, todo esse sentimento que a banda tá te passando... Foda-se se ele sabe técnica, se ele não sabe. Cara, e Kneel Down Fades, hein? Esse começo, ele é muito... Não, é absurdo. Foda, cara. É um negócio, você pensa, caramba, velho, como assim? Tá tudo lindo, maravilhoso nesse começo, sabe? É o baixo com essa distorçãozinha que colocaram, aí entra a guitarra com um efeito já diferente, a bateria ali se mantendo no mesmo ritmo, uma viradinha ou outra ali. Mas, nossa, eu podia ficar ouvindo esse começo aqui por mais uns 2 minutos antes de começar a cantar. Tem um arranjo dessa música, cara, me lembra um pouquinho, assim, é muito vagamente uma parte de Seek and Destroy do Metallica, se eu não me engano. Não lembro se exatamente Seek and Destroy, mas é alguma música do Metallica que tem um mas é muito vagamente, tipo, não é a mesma coisa. Mas eu falei, nossa, cara, isso aqui... Sabe quando você pega assim, só que o Joy Division vem antes do Metallica. Vem. Então, tipo, o Metallica meio que se inspirou nos caras também. Vai saber, né? Não sei. É que, assim, tanta gente ouviu o Joy Division, mas não sei, aí foi pesado, Eu fui né? longe, mas não consigo não lembrar desse... É um arranjozinho, assim, bem pequeno na música. Cara... É que aqui na música do Joy Division esse arranjo é muito maior do que na música do Metallica. Porque, pô, do nada os caras começam a entrar naqueles arpejos gigantes de muito tempo, solos de 10 minutos, sendo muito exagerado. No caso do Metallica. Não, no caso do Joy Division. Eu exagerei muito, mas... eu não sei comentar. O que eu vou comentar é que toda essa música é a última música do lado A do disco. Toda vez que o lado A acaba, eu dou um tempinho. Eu não consigo imediatamente ir lá levantar e virar o disco. Parece que eu preciso ruminar um pouco, né? Preciso processar tudo que aconteceu nesse primeiro lado, para depois ir para uma das músicas mais emblemáticas, mais simbólicas
do Joy Division, que é She's Lost Control, que é uma música que, ao mesmo tempo que é sobre uma outra pessoa, é autobiográfica também, né? Porque é a música em que o Ian Curtis fala justamente sobre a epilepsia, né? She's Lost Control é uma pessoa que ele viu ter um ataque epilético quando ele trabalhava ali numa agência pública de emprego lá lá em Manchester. E isso foi antes dele descobrir que ele era epilético, né? E aí ele escreveu essa letra, e aí depois acabou entrando nesse disco, e aí acaba falando um pouco sobre ele mesmo, né? Que doideira, cara. Você não sabia disso? Não. Assim, agora você falando, é aquele negócio, você me dando a informação, parece que abriu, assim, o entendimento da música. Eu conseguia entender a letra, mas não fazia esse sentido de ser autobiográfico. Tipo, não é, mas ficou, né? Não é, mas se tornou. É muito louco, velho. Agora, eu li uma curiosidade que falava que esse disco, ele não tinha marcado qual lado era o certo de começar. Assim, foi depois de um tempo que ele foi... Saiu um remaster dele, alguma coisa assim, que aí se convencionou a começar pelo lado que começa com Disorder. Mas é porque o disco não tem nada, né? É tipo, o meu tem, porque o meu é uma reedição, ela é nova, né? O meu é até aquele disco que é mais grosso, sabe? Mas o disco não tem nada. Você pega a capa do disco, as pessoas até confundem, porque o povo vê aquelas camisetas que compra lá na Renner, que tem a capa do disco, que tá gigante assim na capa não, no peitoral inteiro da camiseta, quando na verdade o disco é aquela capona preta com o mapa das ondas eletromagnéticas pequenininho no meio. Aí, você vira atrás, tem pouquíssimas informações ali, Joy Division, Unknown Pleasures, não tem o nome das músicas. Aí você pega o disco, tem o 5 músicas de um lado, 5 músicas do outro, mas quando você olha naquele códigozinho que tem que identifica o disco, normalmente tem um ou dois ali, né? Eu não sei se na época não tinha esse código, mas devia ter, né? Mas é que ele não tem informação na capa, né? Não tem nada. Não tem nomes integrantes, não tem nada. O Joy Division é muito louco. Umas bandas faziam isso na época mesmo, né? Mas as edições em CD, aí, por exemplo, não deixam mais ter dúvida, né? Porque o CD só tem um lado, na verdade. Alguma música tem que começar, né? Eu acho que as músicas mais conhecidas desse disco aqui são o Day of the Lords, Kneel Down Fates, She's Lost Control e essa, que é Shadow Play. Né? De novo, o Peter Hook aqui tá se divertindo, tá se refestelando com esse baixo dele aqui, o pratinho da bateria, né? E essa música, Shadow Play, eu acho muito a cara, velho, do Joy Division. Sabe? Depois a hora que entra a guitarra, essa aqui é Joy Division na essência, né? E é o tipo de vocal clássico, né? Sim. O tipo de vocal clássico do Ian Curtis. Não tem muito o que falar. Eu acho essa música... ela é o Joy Division, sabe? Não tem nada muito diferente do que a gente espera deles, né? Gosto. Eu não gosto de todas, né? Então... Esse disco é difícil você não gostar de uma música. A guitarra, velho. Porque até que você gosta menos, é difícil falar assim, eu não gosto dessa. Eu gosto menos dessa porque não, às vezes ela me diz menos. Essa guitarra aqui agora, esse pseudo solo aqui, que, né, quase nem chega a ser um solo, mas, nossa, é muito bom. É muito bom. Né? Depois, nos encaminhando pro final, vem Wilderness. É engraçado, semana passada a gente ficou falando mal do Neon Wilderness do The Verve, né? A música que a gente mais falou mal. Agora essa aqui é engraçado, porque ela é meio dançante. Né? Sabe, ela é quase um respiro, apesar de não estar falando de coisas alegres também, porque nunca falo, né? Mas o jeito dele cantar é muito bom, cara. Eu adoro essa música. Essa música é muito foda. Cara, porque ouvindo o disco,
Eu me peguei algumas vezes meio querendo dar uma dançadinha. Sim. Porque as músicas te trazem isso. Sim, mas o Joy Division traz isso, inclusive. Não é à toa que o Ian Curtis tinha aquele jeito de dançar e tudo. As músicas levavam isso. O Joy Division era pra se mexer. É tudo muito, mas as músicas são pra se mexer. Agora, uma curiosidade que eu não falei, velho. Esse disco ele foi lançado exatamente no dia 15 de junho de 1979. Um ano antes, exatamente um ano antes de eu nascer. Caraca, cara. Puta que merda. coincidência, velho. Você vê que loucura? Eu fico, mano, sério mesmo? Um ano antes? Por que as coisas não... As coisas não foram diferentes. Imagina se esse disco fosse lançado no dia do meu aniversário. Nossa, aí... Nossa, era capaz de eu ter um ciricutico. E aí, ai, velho, nem te conto. A primeira vez que eu li sobre Joy Division foi numa revista. Comprei a revista falando sobre Joy Division. E na revista tava dizendo que o Ian Curtis nasceu no dia 15 de junho. Nossa, eu fiquei numa felicidade incomensurável durante alguns anos da minha vida, achando que um dos meus artistas favoritos da vida fazia aniversário junto comigo. Aí depois eu fui descobrir que a revista errou, não era 15 de junho, era 15 de julho. Ah, essa sacanagem. Aí acabou com a minha festa, velho, acabou com a minha alegria, acabou com as minhas ilusões. Que palhaçada, velho, fiquei tão chateado. Devia até ter mandado uma carta pra revista xingando. Acho que você deveria ter feito isso. Bom. Ia ser um pouco de exagero, talvez? Talvez. Mas o ódio motiva. Agora a penúltima música do disco, Interzone, é um rockão, né? Rockão, cara. Muito rápida, cara. A guitarra aqui comanda mais que o baixo. Nessa música especificamente é. Mas é um rockão. O New Order tem umas músicas nessa pegada no começo, depois que eles ficam mais e mais eletrônicos, né? Cada vez mais. Adoro o clima dessa música. Adoro. Mas vem a questão. Vem esse rockão aqui que realmente tem toda a influência punk, pra depois chegarmos à última música, I Remember Nothing. 6 minutos de puro deleite e sofrimento. Cara, essa música, ela determina muito, sim, essa aqui não tem jeito, do que seria esse tal desse negócio aí chamado rock gótico. Sim. Nossa, o primeiro acorde do baixo aqui, meu querido. Nossa. Então, não existiria... A bateria lembra um pouco até, se você for pensar, em batimentos cardíacos. Cara, eu acho que é interessante você procurar um médico. Porque se seu coração tá batendo desse jeito, eu acho que você não tá bem. Uma coisa errada. Tem. Porque tem uma variação rítmica aqui que se o coração bate desse jeito, a pessoa tá prestes a morrer. Então, tá vindo um infarto. Tá quase ali, viu? Sei não. Mas o que eu tava dizendo esses barulhos, esse clima, o jeito dele cantar, os efeitos sonoros, tem um efeito sonoro de vidro quebrando aqui, né? Cara, não existiriam muitas bandas, viu? Eu tô arriscando aqui. Não existiriam muitas bandas se não fosse a música. Sabe? Porque, cara, todo mundo que importa ouviu esse disco em 1979. E a galera entrou nos anos 80 formando banda. Sim. Sabe? Então, crava que essa música é o embrião de muitas bandas góticas ali dos anos 80. Né? Já tinha outras naquele momento, né? Isso não tem como negar. Mas eles influenciaram muita coisa e é interessante porque não tem o visual, né? Porque o Ian Curtis, os caras todos ali, eles usavam roupa normal, camisa calça normal, e pronto, né? O que interessava era o som e a postura no palco, né? Mas eu falei, quando acaba o lado A do disco, eu preciso dar um tempinho. Quando acaba o disco, velho, já aconteceu, o disco acabou, eu esqueci até a vitrola ligada. Porque você fica em estado contemplativo, né?
A gente que às vezes para pra ouvir música deitado, a gente fica olhando pro teto, tipo... Eu tô tentando entender um pouco o que tá acontecendo comigo nesse momento. Então às vezes eu tava nessa, velho. Pô, caramba. O que eu faço agora? Porque esse disco, ele tem um efeito na gente de uma imagem que eu lembrei agora. Eu vi essa imagem ontem de um trecho de uma série que nós dois gostamos muito, que é Dark, que é uma série muito contemplativa e filosófica. E o Jonas fala assim, eu sou o mesmo, mas não sou o mesmo. Assim, eu ainda sou a mesma pessoa, mas eu já não sou mais a mesma pessoa que passou por aquela porta uma hora atrás. Aham. Tipo, de alguma forma isso me mudou e eu já sou outra pessoa. Isso aí é Heráclito, né? Isso é a tradução da filosofia do Heráclito. Eu li isso ontem, eu vi essa imagem ontem, tava até conversando com uma amiga minha e... Eu achei que você tava reassistindo Dark. Não, acho que eu vou demorar um tempinho pra assistir ainda, porque a série é muito densa. Mas eu fiquei pensando nisso enquanto eu ouvi o disco. Enquanto eu escuto vários outros discos, porque a arte tem esse poder de transformar a gente. Mesmo que seja um pouquinho por vez. Eu escutei esse disco, sei lá, umas 15 vezes nos últimos 3 dias. Cara, mas é uma coisa interessante, porque eu talvez não fosse quem eu sou, do jeito que eu sou hoje, se eu não tivesse ouvido essas paradas quando eu era moleque, sacou? Então, se Legião não tivesse me tocado do jeito que tocou, eu não ia conhecer Smiths, eu não ia conhecer Joy Division, ou talvez conhecesse, mas não da maneira como eu conheço. Eu não ia ouvir tanto punk rock do jeito que eu ouvi quando eu era moleque, e aí, consequentemente, eu seria outra pessoa. Talvez você nem tivesse se tornado professor. O quê? Talvez você nem tivesse se tornado professor. Será? Pode ser. Pode ser. Mas cara. Bom, falando em punk rock, semana que vem nós vamos falar do último disco dos Ramones. Adiós, amigos. Então esperamos você que tá aqui há 1 hora mais ou menos ouvindo a gente, para nos acompanhar nessa jornada pela história do punk rock Ramones. Não vai dar pra gente ficar falando comentar sobre todos os discos, porque a gente vai falar do último, né? Então também haja saco, né? Mas é isso, nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.